Resolvi entrar pela primeira vez no cemitério municipal São Francisco de Paula. O clima era diferente, pesado. O silêncio era absoluto e a sensação de solidão era enorme. Era uma garotinha que morreu aos 5 anos. Havia algo assustador naquela foto, naquela menina. O rosto dela era idêntico ao da minha irmã. Para mim, eu não tinha ficado mais do que 20 minutos naquele cemitério. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu com o tempo. Vi um vulto pequeno ao lado da minha cama. Ela acordou chorando muito e disse para minha mãe: "Eu não quero ir embora com a Lúcia." Lúcia era o nome escrito no túmulo daquela menina no cemitério. Meu nome é Rogério, sou médico veterinário aqui em Curitiba. O Luciano me pediu para registrar o que aconteceu quando eu era adolescente e resolvi entrar pela primeira vez no cemitério municipal São Francisco de Paula. Eu estudava no Colégio Estadual Visconde de Bom Retiro e sempre passava por ali voltando para casa, mas nunca tinha tido coragem de entrar. O que me motivou foi a curiosidade pelas histórias de assombração que todo mundo comentava na escola, como os milagres da Maria Bueno e o túmulo da pequena Eunice Taborda Ribas. Naquele dia, alguns amigos disseram que iriam comigo, mas na hora desistiram. Como era um dia tipicamente curitibano, muito frio e com o céu totalmente cinza, o clima era diferente, pesado. Mas mesmo sozinho e sem meus amigos, eu decidi entrar mesmo assim. Era por volta do meio-dia. No portão principal ainda havia movimento, mas conforme eu entrava, menos pessoas cruzavam o meu caminho. O cemitério é organizado como uma cidade, com quadras e ruas. Com medo de me perder, segui pelo que parecia ser uma espécie de avenida principal. O silêncio era absoluto e a sensação de solidão era enorme. Eu estava cercado pelo cinza que tomava conta de tudo, das lápides ao céu. No final dessa avenida encontrei o túmulo da Maria Bueno. Eu já conhecia a história dela, mas o que me impressionou foi o visual. As paredes originais estavam escondidas, totalmente cobertas por centenas de plaquinhas de metal, algumas novas e douradas, outras escurecidas pelo tempo. Havia muitas fotos, flores coloridas e inúmeros bilhetes de agradecimento. Algumas pessoas rezavam ali perto em silêncio. Apesar de ter chamado minha atenção, eu continuei caminhando. Voltei por uma rua lateral observando jazigos que pareciam mansões, alguns com símbolos de pirâmides que hoje entendo serem maçônicos. Foi quando cheguei ao chamado Portão da Ressurreição, uma estrutura com corredores subterrâneos e fileiras de gavetas. O que mais me incomodou ali foram os olhares. Quase todos os túmulos tinham fotos ovais das pessoas enterradas, imagens antigas que pareciam acompanhar cada passo meu. Olhando aquelas fotos, parei diante de uma que me deixou com muito medo. Fiquei congelado. Era uma garotinha que morreu aos 5 anos. Havia algo assustador naquela foto, naquela menina. Tirando uma pequena diferença no cabelo, o rosto dela era idêntico ao da minha irmã. Ao lado, havia mais 2 túmulos com o mesmo sobrenome e a mesma data de falecimento. Hoje, com a minha maturidade, entendo que provavelmente morreram juntos em algum acidente. Mas na hora, aquela semelhança física com a minha irmã me causou um mal-estar tão grande, que eu saí correndo do cemitério. Fui direto para casa e só me acalmei quando vi minha irmã brincando na sala. Minha mãe já me recebeu com vontade de me bater, porque eu cheguei 2 horas após o horário que sempre costumava chegar do colégio. O estranho é que, para mim, eu não tinha ficado mais do que 20 minutos naquele cemitério. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu com o tempo dentro daquele lugar. Naquela mesma noite, a imagem da menina da foto não saía da minha cabeça. Acordei de madrugada e vi um vulto pequeno ao lado da minha cama. Chamei pelo nome da minha irmã e a sombra correu para a porta, sumindo como se fosse um vapor. A partir dali, o medo tomou conta. Eu comecei a fazer caminhos muito mais longos para voltar da escola só para evitar passar na frente do cemitério. Mas a sensação de que algo me seguia continuava. Eu ouvia risadas de criança vindas da direção do cemitério, mesmo estando a quadras de distância. No meu apartamento, ouvia passos de pés descalços no piso de taco em momentos que minha irmã não estava em casa. O momento de maior tensão foi quando minha irmã acordou aos gritos, dizendo que uma menina entrava no quarto para mexer nas bonecas dela.
Eu mesmo cheguei a encontrar brinquedos espalhados no chão no meio da noite. O momento de maior tensão foi quando ela acordou chorando muito e disse para minha mãe com uma voz que eu nunca vou esquecer: "Eu não quero ir embora com a Lúcia." Lúcia era o nome escrito no túmulo daquela menina no cemitério. Desesperado, me sentindo culpado, mas tive medo de contar a verdade. Só criei coragem quando ouvi minha mãe dizer ao meu pai na cozinha que também tinha visto um vulto infantil no quarto da minha irmã. Entrei na cozinha chorando e confessei tudo o que tinha feito. Depois de alguns dias, as coisas finalmente voltaram ao normal. Soube muito tempo depois que minha mãe foi a um centro espírita pedir ajuda e eles realizaram uma doutrinação para que aquele espírito encontrasse o caminho da luz. Hoje não posso dizer que tenho uma religião, porém o que aconteceu naquele cemitério não me deixa ser um cético total. Então, agradecendo o Rogério pelo envio do seu relato. O Rogério é um conhecido nosso do canal, que preferiu mandar o relato por escrito e a gente fez toda essa construção do vídeo para que a gente pudesse passar para vocês um pouco melhor o contexto, mais do que fosse só uma leitura do relato. E bom, o cenário que o Rogério descreve, ele é muito importante para tudo que se desenrola durante o relato. E nesse aspecto, né, que vale também contextualizar. Para quem não é de Curitiba, o cemitério que o Rogério descreve é o cemitério municipal. Ele data de 1854. E aqui a gente tem uma planta do terreno que a gente já consegue visualizar um pouco do que o Rogério trouxe. Então, quando ele fala que se sentiu mais seguro em seguir aquilo que parecia para ele uma grande avenida, provavelmente seja essa linha horizontal que corta o terreno e que começa a construir esse cenário muito parecido, como ele também relata, e na verdade não deixa de ser mesmo, que o cemitério reflete muito do que a cidade é. Então, quando aqui está pequeno para vocês, mas esse mapa ele acaba representando e é o mapa que a própria administração do cemitério utiliza para localizar. E por esse mapa a gente consegue entender que realmente existe o bairro daquelas famílias que tinham mais condições financeiras, mais condição de construir grandes estruturas, grandes jazigos, muito mais aglutinadas no espaço próximo, aquelas famílias com algum nível social, construindo mais nas regiões periféricas desse terreno, e alguns pontos identificados como aqueles que também estão abrigando, além de personalidades, vultos da sociedade curitibana e do estado, mas também aonde algumas figuras vinculadas à fé, ao cristianismo, também estão enterradas, né? Então, padres e algumas outras figuras que ele relata e a gente vai trazer aqui. E quando a gente pensa em que contexto esse cemitério é construído, né, e também dá muita voz, dá muita vazão para o relato, é justamente porque é a característica, provavelmente, da maioria dos cemitérios, como o cemitério municipal de Curitiba, até pela a sua data de construção, é que as grandes famílias, as famílias que tinham posses, tinham os seus entes enterrados em solo santo, em solo da própria igreja da cidade. Até que a teoria miasmática, falando do miasma, que seriam aqueles odores que o vento levaria para a cidade por conta da putrefação dos corpos dentro do cemitério, causavam problemas, causavam doenças. E para que isso fosse evitado, então, cemitérios
como a estrutura do cemitério municipal fossem construídas mais afastadas do centro da cidade. Coisa que, se essa teoria miasmática realmente ocorresse, hoje é o cemitério mais próximo do centro de Curitiba e estaríamos todos danados à perdição. Então a solução foi realmente fazer a construção desses cemitérios mais afastados ou em regiões altas da cidade e fora do centro urbano. E toda essa questão, principalmente aqui do contexto da cidade de Curitiba, com o lado da riqueza da cidade, muito do estado também impulsionado pelos barões da erva mate, é claro que, já que eles não possuíam mais, essas famílias já não possuíam mais o benefício de terem os seus entes enterrados em solo sagrado das igrejas, então eles gostariam e quiseram fazer com que aquela estrutura que a sua riqueza representava na cidade fosse representada no cemitério também. Então, esses grandes mausoléus, grandes construções arquitetônicas gigantescas que beiram um exibicionismo, fossem construídas, e realmente fazendo com que o cemitério tivesse e tenha essa característica como grandes bairros de uma cidade, e aí aquelas famílias que ainda assim conseguiam fazer com que seus entes fossem enterrados nesse cemitério, que tinham algum nível social, porém menor do que esses barões, eram alocados em terrenos mais na região metropolitana, vamos dizer assim. E aí todos os símbolos, né, os estilos, marcando as épocas, como ele fala, né, existe sim um túmulo em formato de pirâmide que se atribui pela história, não pelo que eu conheço, mas pelo que eu li, a símbolos maçônicos, a símbolos místicos. Isso também é encontrado, além de outros símbolos religiosos, dentro do cemitério. E aí você pega todo esse contexto, mesmo que Rogério, acredito eu, e tenho quase certeza que não soubesse desse contexto todo, cultural, mas sim, ajudou a fazer. Imagina, ele relata do clima da cidade. Sim, Curitiba é uma cidade que ainda tem predominantemente um céu cinza. Aí, vinculada às pedras, que normalmente são mais escuras, nos principais túmulos, as pedras são mais escuras, grandes, imponentes. Junta tudo isso com toda a bagagem de algumas histórias que ele conhece e de toda a percepção construída. Ele pode não ter anteriormente entrado nesse cemitério, mas sabia então do contexto do que se é um cemitério. Junta-se tudo isso e aí acaba se formando essa atmosfera psicológica, até o momento só no terreno psicológico, né, de extrema vulnerabilidade. Aí começa um pouco mais de detalhe no relato e um pouco mais vinculado a questões sobrenaturais, até porque dentro do cemitério municipal existe o local onde está o túmulo de Maria Bueno. Maria Bueno é uma figura que teria perdido a vida em 1888 e ela se transformou numa beata, a gente pode dizer assim. A população de Curitiba faz muitas homenagens e agradecimentos no seu túmulo, com plaquinhas reconhecendo milagres, seus atos de fé. E Rogério dá de cara com esse túmulo, e ele realmente é muito impressionante. Talvez não pela sua construção em si, mas pela devoção à imagem de Maria Bueno e o como isso dentro da estrutura do cemitério causa um grande impacto, mesmo para quem com alguma
frequência ou conheça há mais algum tempo, sempre é algo de grande impacto, uma visão de grande impacto. E acaba fazendo com que esse cemitério também seja um grande marco, um grande local de peregrinação por conta da fé vinculada não só a Maria Bueno, mas a outras figuras que também representam esse eixo de fé, de ritos de fé, tanto das pessoas de Curitiba como do estado e também do Brasil. E aí entra a questão, né? Ele, Rogério, já bastante mexido, mobilizado por tudo que ele estava vendo de primeiro, né, de primeira instância dentro do cemitério, ele fala dessa estrutura que ele chama de portão da ressurreição. Tecnicamente, o cemitério não possui uma estrutura com esse nome. Eu, pelo menos, não localizei e também não perguntei para o Rogério se ele recorda ou sabe que estrutura é essa. Mas certamente pelo que ele descreveu, é uma estrutura que dentro do cemitério, como o terreno ele não é 100% reto, vamos chamar assim, ele tem alguns desníveis, em algumas porções das ruas, e principalmente naquela grande avenida, dá-se a impressão que por você ter descidas e grandes paredes com essas gavetas funerárias, como tem aqui na imagem, como se tem isso dos dois lados dessa avenida, pode ter dado a impressão ao Rogério de que ele estava entrando numa estrutura abaixo do solo, né, subterrânea. Mas realmente no cemitério não existe essa estrutura. Provavelmente a gente possa entender que o peso dessa atmosfera que o cercou possa ter dado essa impressão pelo céu escuro e por esse declive no terreno. E ali é que ele se depara com muitas fotos e uma delas lhe chama muito a atenção, que é a que ele vem a fazer associação com a irmã. E essa associação, a gente pode, sim, pode ocorrer com a gente, e é chamada de pareidolia pela psicologia, aonde a nossa mente naturalmente tem a capacidade de buscar proximidade com algo que se conhece para identificar o desconhecido, para tornar possível de conhecimento por similaridade. É o que a gente faz ou fazia quando criança, em olhar para uma nuvem e identificar o formato dela como uma ave, um coelho ou coisas assim. E ele pode, não vou afirmar, ele pode, movido por toda essa atmosfera, ter encontrado naquela fotografia de uma criança algo que é muito característico de algumas crianças, ou de todas, que é serem parecidas pela fase do desenvolvimento, por ser uma menina, cabelo comprido, enfim. Ele pode ter sido favorecido a fazer com que a pareidolia o envolvesse ainda mais naquela atmosfera, naquele contexto. E aí vem um dos fenômenos, sim, que começam a fazer um pouco dessa transição entre aquilo que a gente poderia explicar, a pareidolia, ou muito do movimento de fé que o cemitério também representa, mas foi o fenômeno do tempo perdido, um missing time, que em muitos relatos a gente traz isso. Né? Por quê? Ele fala que a sensação dele dentro daquele cemitério era de não ter passado
tanto tempo quanto a própria mãe dele cobra pelo atraso dele chegar em casa para o almoço. Então ele traz essa característica, poxa, mas não me deu a impressão de que estive lá dentro por tanto tempo, né? Enfim, que a gente pode entender como uma característica de uma experiência luminosa, né? Que é a de realmente ah, fazer com que a mente se conecte a tantas informações ao mesmo tempo e que isso cause uma distração na nossa percepção do tempo que se passou. E aí vem a característica que é um pouco do que a gente também pode olhar para a questão mais mística, mais espiritual. Ele, ao sair do cemitério, muito ainda carregado de tudo que viu e que sentiu, chega em casa, se depara com a irmã, ok, sente-se um pouco mais seguro, mas à noite vê uma sombra em que acredita ser de uma criança. E até aquele momento ele não faz associação direta à garota que ele viu no cemitério, que se parecia com a irmã, mas logo em seguida ele sente que aquela movimentação que ele viu no quarto também interage com outras pessoas dentro de casa e, num primeiro momento, direto com a irmã, que também acorda assustada e ele, mesmo quieto, pelo que entendi, não relata o que aconteceu no cemitério desde o início, tampouco o que viu de alguns brinquedos espalhados pelo chão. Acho que até talvez tendo entendido que poderia ter sido algo causado pela irmã. E aí essa conexão, né, que a gente consegue perceber que talvez ele tenha feito uma ligação espiritual com aquela criança dentro do cemitério, que eu não comentei há minutos atrás, mas vocês devem lembrar do relato que ele diz que próximo ao túmulo, aonde tinha a foto dessa criança que se semelhava muito com a irmã, existiam outras duas pessoas enterradas com o mesmo sobrenome e a mesma data de falecimento. O que levou ele, depois de anos, a concluir que poderiam ser a mesma família e que poderiam ter perdido a vida num mesmo evento. E por essa conexão vinculada à imagem da irmã, ele, sensível, acabou se conectando a essa figura, a essa egrégora e tendo levado com ele do cemitério talvez o espírito dessa criança, né? Então a gente tem dois cenários aqui, coisas que podem, acredito eu, terem ocorrido por toda a característica do evento em si, de fatores psicológicos, né? A pareidolia, que eu já falei, o estado alterado de consciência que quebrou as questões de tempo com ele, e por questões de entendimento de que a mãe teria feito alguma coisa, sentiu mais tranquilidade logo em seguida. Então, a calma por se ter alguém tratando daquele assunto pode ter trazido essa visão de cura do que teria acontecido
nessa transição dos ambientes, né? Já na visão mais mística, mais espiritualizada, a figura do cemitério como um espaço liminar, perdão, ativado pela egrégora de dor, sofrimento, morte, a ressonância através do corpo sutil, criando uma ponte entre ele e o espírito dessa garota, e a questão de como eles poderiam, muito baseados talvez na crença da família, trabalhar com o não, o desconectar, vamos chamar assim, né, ou retirar esse espírito próximo à família. E aqui tem outro aspecto da própria psicologia, né, que é a questão do, do efeito da situação tendo conectado a todos os membros da família, né? Então, se vocês lembrarem no relato, começa com ele, passa para a irmã vê, depois cita o nome que ele volta a dizer que é o mesmo nome que estava na lápide naquela fotografia que ele citou, à mãe e ao pai, né? Então, um fenômeno em conjunto que mobilizou a família. Então, também tem esse outro aspecto que é importante ressaltar, e eu acho que realmente o ponto mais significativo ainda para quem olha pelos aspectos da espiritualidade é justamente a conexão que ele faz do nome que a irmã fala durante o choro, de que a Lúcia queria levá-la junto, se não me engano era alguma coisa assim. E a Lúcia, então, era provavelmente a figura daquela criança que tinha seu lugar de repouso eterno no cemitério que o Rogério ingressou. E bom, tem todos esses aspectos, realmente é um relato que tem muitas características em comum com a maioria dos relatos que a gente já trouxe aqui, mas tem um cenário muito carregado simbolicamente da morte e da forma como basicamente todos nós representamos a morte. E existe um movimento dentro dos grandes cemitérios das grandes cidades de não desassociar da morte, mas vincular outras características, como os movimentos culturais, a representação da sociedade nesses terrenos que abrigam os mortos. Então, existe no Cemitério Municipal de Curitiba um projeto capitaneado pela pesquisadora Clarice Grassi. Quem for daqui ou quem estiver aqui vale muito a pena visitar. Existe uma visitação noturna ao cemitério. Não é permitido filmagem nem registros, aonde durante essa jornada dentro do cemitério há um caminhar por sepulturas de figuras da sociedade, músicos, jornalistas, políticos, padres, Maria Bueno, outras figuras religiosas, e contando o como culturalmente o cemitério também tem muito a dizer de uma cidade, de sua sociedade, e é muito interessante. Vale a pena fazer um passeio como esse, e por o tanto que se conhece, e também é fácil de perceber tudo aquilo que a gente trouxe aqui, principalmente dessa estruturação que copia, que emula
o que uma cidade tem de estrutura, com seus bairros mais ricos, bairros mais pobres, e o que se conta através dessa estrutura do que é a cultura de uma cidade. Enfim, para concluir, A Cidade dos Mortos é o maior livro da história da Cidade dos Vivos. Assim na terra como no céu, pode ser uma forma de encerrar muito bem esse vídeo. Não estamos falando de mundos diferentes do nosso. Talvez eles sejam mais similares ao que pode representar o que é o nosso dia a dia, e por isso talvez esses espíritos convivam conosco por serem ambientes muito similares com o que a gente tem aqui, com o que temos nesse além, com o que é um terreno da morte, com o que é o bairro onde a gente mora. E é com isso que eu termino a retomada dos nossos relatos. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, façam com que esse vídeo e o nosso conteúdo chegue a mais pessoas que também gostem desse tipo de conteúdo. Obrigado e tchau!